Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre calçar os pés com o Evangelho da Paz. Um pouquinho sobre a armadura de Deus. Toda essa armadura que Paulo ele pega a figura de um soldado romano para falar sobre essa armadura. Eu quero enfatizar nesse vídeo sobre as sandálias, calçar os pés com a preparação do Evangelho. Está aqui em Efésios 6, versículo 15, fala assim, vai falando desde o 10 sobre toda a armadura. Eu vou ler desde os 10, fala assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais ou nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós podemos entender que vestir a armadura de Deus é vestir-se do próprio Deus e da palavra de Deus. Eu vou enfatizar sobre a sandália. Mas antes disso, eu quero dizer para você, quando ele fala que nós temos que pegar toda essa armadura, e ele fala, primeiramente, cingir os lombos com o cinturão da verdade. O que é a verdade? Jesus ele fala lá em João 17 assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ele fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está dizendo, olha, a verdade é a palavra. E a verdade também é Jesus, porque Jesus é o verbo vivo, ele também é a palavra. Então quando ele está falando para colocar o cinturão, e era o cinturão que segurava toda a armadura. E aí eu não vou enfatizar isso, tá, irmãos? Mas é esse cinturão. E depois ele fala, tendo cingido os vossos lombos com a couraça da justiça. O que é a justiça? A nossa justiça, a palavra de Deus fala em Isaías, que ela é como um trapo de imundície. Mas nós fomos feitos justiça, está lá em 2 Coríntios 5, 21, que nós fomos feitos justiça em Cristo. Cristo se tornou a nossa justiça, porque nós fomos justificados através do sangue de Jesus. E não há justiça sem verdade. Você pode perceber que quando há um julgamento, a justiça só é feita quando a verdade aparece. Se a pessoa é inocente ou culpada. Se ela é inocente, é feita a justiça porque ela será libertada. Se ela é culpada, também a justiça é feita porque ela foi... se ela é culpada, porque ela vai pagar a pena. Então, a justiça também foi feita. Mas a justiça só é feita quando a verdade aparece. Então, estar vestido com a couraça é estar vestido com a verdade. Estar vestido, tomando sobretudo o escudo da fé. A Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, o escudo da fé também é a palavra. Com ele nós podemos apagar o capacete da salvação, protege a nossa mente. Se nós formos olhar lá em 2 Coríntios 10, o verso 4 e o 5, fala sobre o pensamento, que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, de sofismas, que são pensamentos enganosos, mentira misturada com verdade para nos enganar. Mas eles são totalmente destruídos quando os nossos pensamentos são levados cativos à obediência de Cristo, ou quando nós passamos até a mente de Cristo, nós passamos a pensar como Cristo. E se Cristo é a verdade, nós temos que pensar o que está na verdade, o que a palavra diz. Então essa palavra ela tem que estar na nossa mente, ela que nos protege, ela que protege a nossa mente, que é o campo de batalha principal, E a espada do Espírito, que é a própria palavra. Mas vamos enfatizar hoje as sandálias, As sandálias, ao sair, ninguém esquece. Se tem uma coisa que você não vai esquecer, você pode esquecer o batom, você pode esquecer a bolsa, pode esquecer o celular, pode esquecer até mesmo a chave, mas o sapato você não esquece quando você vai sair. Sabe por quê? Porque você vai machucar o seu pé. Então o Senhor está dizendo, estejais calçado com a preparação do Evangelho. Outra situação,
ninguém dorme de sapato, ninguém coloca o sapato para dormir. Então, quando nós colocamos o sapato, significa que nós vamos fazer uma ação, significa que nós vamos fazer algo. Como Paulo ele pega aqui a imagem do soldado romano, as sandálias do soldado romano chamava caligai. E essa sandália, ela possuía nas solas delas alguns cravos, alguns pregos, como as chuteiras, né, dos jogadores de futebol. Elas têm a chuteira para manter eles firmes ali, para eles não ficarem escorregando o tempo inteiro, para ter uma aderência ali no solo. E a mesma forma, as sandálias do soldado romano, elas tinham esses pregos, né? Eu não sei se é exatamente prego, cravo, um solado ali que prendia e fazia com que eles tivessem aderência naquele solo, para que eles não ficassem escorregando, para que eles não caíssem no meio de uma batalha. Então, as sandálias deles eram assim, e elas tinham tiras, né, que era presa nas suas pernas, para que elas também não saíssem dos seus pés. Então, nós podemos entender que a sandália, estar com a sandália, tanto é uma proteção para nós, né, uma proteção para nós, e calçar o evangelho significa o quê? Uma ação de eu levar o evangelho a outras pessoas. Lá em Romanos 10, 15 fala: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, os nossos pés, em todo o tempo, eles têm que estar calçados com essa sandália, porque a sandália, o que ela faz? Ela nos faz com que os nossos pés, né, eles não sejam feridos. Imagina um pé de um soldado romano ferido no meio de uma batalha. Ele ia se tornar o quê? Como que ele ia se posicionar contra o inimigo se o pé dele estava ferido? Como que ele ia correr? Como que ele ia fazer qualquer outra situação? Como que ele ia sustentar todo o seu corpo com o seu pé ferido? Então, o pé era algo importante que precisava estar protegido. Então, quando fala de toda a armadura, Paulo está falando de cada ponto do nosso corpo, né, que precisa ser protegido, de cada ponto da nossa vida que precisa ser protegida. Mas ao mesmo tempo ele está falando que toda essa proteção nós encontramos ela dentro da palavra. É a palavra que nos protege. E aí lá no Salmos 119, versículo 105 fala, né, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Então, se nós estamos calçados com a preparação do evangelho, significa o que o evangelho, as boas novas, eu estou calçado, eu estou firme, porque o pés também simboliza firmeza, ele que firma todo o nosso corpo, é ele que nos faz locomover, é através dos pés que nós andamos, é através dos pés que nós locomovemos, é através dos pés que nós firmamos todo o nosso corpo. Então, todo o nosso corpo, toda a nossa vida, né? Quando eu estou falando não somente corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito, eles têm que estar firmados o quê? Na palavra, que é a sandália, que é calçar os pés com a preparação desse evangelho e estar firmes com essa sandália. E aí, irmãos, estar sem a sandália, segundo o costume judaico, era humilhação. Eu quero ler um texto para você que está aqui em Deuteronômio 25, versículo... Eu vou ler desde o 8. Então os anciões da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Era humilhante, porque havia uma lei que se o irmão mais velho morresse, o filho mais novo deveria casar com a cunhada para dar continuidade à herança do irmão, continuidade, o nome do irmão. O primeiro filho, né, seria considerado como se fosse filho daquele irmão que morreu. Mas se ele se negasse, a sua cunhada poderia lhe descalçar o sapato e lhe cuspir nos pés. E isso era sinal de humilhação. Então, estar sem descalçado da preparação do evangelho é humilhante. É humilhante. Outra coisa que eu quero ler, que está aqui em Ruth 4, versículo 7. Muito interessante. Estar calçado, né? Também significa possessão, né? Cessação, ceder a terra, ceder a herança. Olha aqui, o Ruth 4, versículo 7, nós vamos entender
que quando Boaz ele toma Ruth, ele não poderia ser o remidor. Ele não poderia se casar com ela porque havia um antes dele. Então esse antes dele passou para ele, né, o direito de remir a Ruth. Né? Se você já leu o livro de Ruth, se não leu, leia, né? E você vai entender agora por que que acontece que esse homem descalço tira o sapato. É 4, Ruth 4, versículo 7. Fala assim, olha: havia, pois, já há muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta. Para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isso era para testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Aquele era o costume de Israel. Então, se o direito de remissão é meu, eu posso agora remir, né, tomar aquela mulher ali como esposa e ter toda aquela herança agora, porque as mulheres não tinham herança, tinha que ter um homem para ter herança. Então, se aquele que tinha direito a isso, ele abrisse mão, então ele descalçava o seu sapato e entregava para o outro. E é isso que aconteceu aqui, né, com Ruth e com Boaz. Então, Boaz, ele foi atrás daquele que tinha o direito a remir Ruth e perguntou para ele: você quer a herança de, né, seria de Elimeleque, né, que era o marido de Noemi? Ele falou assim: mas você vai ter que casar com Ruth. Ele falou: então eu te dou o direito. Descalçou o sapato e passou para ele. Então era sinal também de que você estava cedendo o direito de herança. Olha para você ver quanta coisa simboliza, né, a sandália. O filho pródigo, quando ele volta, o que o pai faz? O pai fala assim: colocai o quê? A sandália nos pés. Porque quem andava descalço naquela época era escravo. Os escravos andavam descalços. Né? E quando João Batista vê Jesus, Jesus vem para batizar, lá em Mateus 3,11, João Batista fala, né? Eu não sou digno nem de lhe desatar as sandálias, as correias das suas sandálias. Então, estar calçados significa honrar, honrar, honrar. Significa isso. Quando nós estamos calçados, aonde nós colocamos o nosso pé, o Senhor nos dá por herança. Por quê? Porque aquele lugar se torna o território aonde você que está calçado com a preparação do Evangelho, vai conquistar para o reino de Deus. Tá? Você está calçado com o Evangelho da paz? Você está calçado com o Evangelho? Então, aonde você colocar o seu pé, Deus está te dando por herança para que você conquiste aquela terra. Através do seu testemunho, através da tua palavra, através da sua vida, através do seu caminhar com o Senhor, do seu caminhar ali, tá? E descalçar é humilhação. Então, se você já está calçado com o Evangelho, não descalce a sua sandália. Não descalce a sua sandália, calce ela e vá tomar por herança a terra que o Senhor tem te dado, por herança. Irmãos, e preste atenção numa coisa muito séria. Lá em 1 Pedro 1,12, fala que os anjos, eles queriam pregar o Evangelho. Mas só que esse privilégio, essa honra, Deus deu para nós. Sabe por quê? Porque só eu posso entender a necessidade do meu semelhante. O anjo não pode entender, porque ele não passa por essa situação. Mas eu e você podemos entender. E nunca se fez tão necessário pregar o Evangelho como hoje. Hoje nós estamos vivendo um momento em que hoje está ainda mais fácil de pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque as profecias estão se cumprindo. Tudo que está acontecendo no mundo está aqui na Bíblia. É só você abrir e falar: olha, está aqui, olha. Está aqui na palavra. A palavra está se cumprindo. E aí as pessoas, elas estão desnorteadas, precisando de um prumo, precisando de uma direção, de um rumo, precisando do norte. E você e eu somos as pessoas que temos na nossa mão, que estamos vestidos com essa armadura. Não adianta você não ler Bíblia, você não orar, você não jejuar, você não ter vida com Deus. Aí fala assim: Deus, me reveste com a tua armadura. Meu querido, a armadura é a palavra de Deus, é ler a palavra, é conhecer a palavra, é estudar a palavra, é se vestir da palavra, é estar mesmo em comunhão com a palavra. Né? E a palavra também é Jesus, é comunhão com o Senhor e com a palavra. Isso é a armadura de Deus. Não existe essa oração de que você não lê, que você não se prepara, que você não faz nada e fala: me coloca em mim a tua armadura. Peraí, Deus já falou aqui, está aqui na palavra o que é a armadura. Então se vista dela, coloque a tua sandália,
porque a sandália é sinal que você já tem um pai, você já tem um dono. O filho pródigo chegou sem, né, sem sapato, mas o pai falou, põe um sapato no pé dele. Ele tem um pai. Ele tem um pai, ele tem uma identidade, ele é filho. Se você está calçado com a sandália, significa que você tem uma identidade, que você é filho. Você não é escravo, você é filho. E que você possa fazer isso, que você possa se levantar aonde você estiver, calçado com a preparação do evangelho, porque se você estiver descalço, querido, infelizmente, você não está preparado para enfrentar, né, uma batalha. Um soldado, ele jamais vai para um campo de batalha descalço. Nem mesmo para trabalhar, nem mesmo para sair da nossa casa para ir na padaria, nós vamos descalço. Nós sempre temos que estar calçado em todo o tempo. Nós temos que estar calçado com a preparação do evangelho. Amém? Irmãos, que Deus continue te abençoando a sua vida e que você possa, né, meditar na palavra, buscar mais a palavra. Né? O Senhor tem falado tanto isso ao meu coração, de estarmos engajados mesmo, né, nesse propósito de sermos luz para aqueles que estão nas trevas. Amém? Que o Senhor continue falando com você, né, e que o Senhor continue te usando de maneira sobrenatural. Eu te abençoo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém?